É importante lembrar, ao discutir sobre os primeiros humanos, que por milhões de anos nós não éramos predadores de topo. Os primeiros humanos levaram muito tempo para chegar ao nosso estágio atual. Assustadoramente e tristemente dominantes sobre todo o reino animal, nesses primeiros anos, os humanos enfrentavam uma ampla variedade de ameaças. Tudo, desde crocodilianos, herbívoros agressivos, ursos gigantes e até mesmo aves enormes, era perigoso e comum no Pleistoceno. Um grupo de predadores, no entanto, destaca-se infamemente acima de todos os outros, tanto em popularidade quanto em infâmia. Os gatos dente de sabre, ou tigres dente de sabre, como ficaram conhecidos coloquialmente, só o nome já é suficiente para evocar uma imagem poderosa na mente. Um felino gigante, muito mais feroz do que os leões e tigres da era moderna, está de pé observando seu território enquanto mostra suas presas e ruge. Ao redor do mundo, os gatos dente de sabre eram um grupo de animais proeminente e perigoso. Mas é importante lembrar que isso é apenas o que eles foram. Animais, assim como nós, esses mamíferos mortais tinham vidas sociais complexas, emoções e hábitos que normalmente são ignorados em favor do armamento de caça espetacular exibido por esses predadores de topo. No vídeo de hoje, vamos examinar vários dos mais proeminentes felinos dentes de sabre que viveram nas pradarias do mundo do Pleistoceno, que nossos primeiros ancestrais estavam começando a conquistar. Vamos analisar animais de várias partes do mundo, explorando como eles viviam e caçavam ao lado de nossos parentes distantes. Sente-se e relaxe enquanto o levamos de volta ao Pleistoceno para explorar os tigres dentes de sabre, os predadores pré-históricos dos primeiros humanos. Algo surpreendente sobre esses predadores pré-históricos é sua posição na árvore genealógica dos felinos. Hoje, todas as espécies de felinos pertencem à ordem carnívora, uma família mais ampla que inclui animais semelhantes como cães, ursos, doninhas e focas, entre muitos outros dentro da carnívora. Todos os felinos pertencem a uma família conhecida como Felídeos, um grupo muito diverso que inclui desde leões e tigres até onças pardas e caracais. Junto com gatos da areia e gatos do mato muito menores, entre outros, muitos desses felinos maiores, como leões, tigres, leopardos e onças pintadas, são classificados na subfamília Pantherae. Enquanto alguns felinos menores, como gatos da areia, gatos do mato, guepardos e onças pardas, pertencem a outra subfamília, Filani. Onde isso deixa os gatos dente de sabre? Então, na verdade, eles ficam fora das duas subfamílias, dentro de uma subfamília separada na família Filani. Essa subfamília é conhecida como Machaerodontidae. Todos os animais que discutiremos hoje são intimamente relacionados neste grupo. Embora esses felinos sejam relacionados entre si, eles não são próximos dos tigres, o que pode levar a alguns equívocos sobre seu famoso apelido. Eles também não são particularmente próximos de outros felinos da família Felidae, tendo se separado de um ancestral comum muito antes. Machaerodontidae contém uma variedade de subgrupos, e felinos desse grupo podiam ser encontrados em muitos continentes, nas Américas, Ásia, África e Europa. O nome da subfamília vem das palavras gregas para dente de adaga. Todos os felinos desse grupo exibiam caninos em forma de sabre, que auxiliavam em suas técnicas de caça. Muitos desses felinos dessa subfamília preferiam campos abertos, como pradarias, pampas e savanas, e eram adaptados para enfrentar presas de grande porte. Esses felinos surgiram no início do Mioceno, cerca de 23 milhões de anos atrás.
Quando nossos ancestrais humanos surgiram, entraram em um mundo já dominado por esses predadores de dentes afiados. Em muitos ambientes, eles eram os predadores de topo que tornavam a vida dos primeiros humanos muito difícil. Assim como nós, esses felinos evoluíram primeiro na África e conseguiram se espalhar pelo mundo ao longo de sua história evolutiva. Os humanos encontrariam uma grande variedade de espécies em quase todos os continentes que exploravam, e em cada lugar, eles quase sempre seriam os principais predadores. Só foi durante o período Holoceno, o mesmo em que vivemos hoje, que os felinos macarodontinos foram extintos. Eles tiveram que competir por alimentos com felinos contemporâneos e grupos de humanos primitivos tecnologicamente avançados. Também é interessante notar que os dentes em forma de sabre não eram uma característica exclusiva dos felinos Macarodontinae. Embora esses felinos sejam, sem dúvida, os animais mais famosos a ostentar essas armas impressionantes, muitos outros predadores, ao longo da história, usaram essa técnica para subjugar suas presas. O primeiro exemplo disso pode, na verdade, ser rastreado há mais de 250 milhões de anos, quando os gorgonopsídeos, como o Licanops, vagavam pelas savanas africanas do período Permiano, muito antes mesmo dos dinossauros aparecerem na cena. Até onde sabemos, após a extinção dos gorgonopsídeos, os dentes de sabre ficariam adormecidos no registro fóssil até a chegada do Cenozoico, com marsupiais como o Thylacomilos evoluindo algumas das presas curvas mais impressionantes já vistas. Outros grupos de mamíferos carnívoros seguiriam o mesmo caminho: os creodontes, os ningrávidos, os hienodontes e os barbarofilídeos, todos eles mamíferos predadores que eram superficialmente semelhantes a gatos. Este vídeo começa em um estágio bem avançado da evolução dos dentes de sabre, onde o último grupo de animais a possuí-los são os felinos macairodontíneos. Deinofélio é o felino que esteve presente desde o início, ao longo dos anais da evolução humana. De todos os dentes de sabre, foi aquele com o qual a maioria dos primeiros humanos estava mais familiarizada. Espécies de felinos dentro do gênero Deinofélio estavam amplamente distribuídas tanto no Plioceno quanto no Pleistoceno, surgindo há cerca de 5 milhões de anos nas planícies da África. Por volta de 1 milhão de anos atrás, o gênero já havia se diversificado e alcançado a Europa, a Ásia e até a América do Norte. Nossos ancestrais africanos passaram mais tempo perto dessa espécie. Diversas espécies de Deinófelos eram grandes, do tamanho de onças e leopardos, e diferente de muitos felinos de dentes de sabre, preferiam florestas densas. Isso levou os cientistas a especularem que, assim como esses felinos, ele pode ter possuído uma pelagem manchada para ajudá-lo a se camuflar no ambiente e perseguir suas presas com maior facilidade. Os dentes caninos do Deinophelos eram mais curtos que os dos felinos de dentes de sabre posteriores, mas ainda bem mais longos que os de leões e tigres atuais, indicando claramente a que subfamília esses animais pertencem. Quando o Deinophelos evoluiu pela primeira vez, não era o animal mais temido da África. Esse título era dos primeiros leopardos, especialistas em escalar árvores para caçar. O que significa que quase nenhum lugar era garantido como seguro para os australopitecos e os primeiros membros do gênero Homo que viviam na África subsaariana. Deinophelos então preferia caçar grandes animais de pasto, como antílopes e equídeos. Como outros grandes felinos, o Deinófelo usava vegetação rasteira como cobertura, e seu padrão malhado ou listrado ajudava a camuflá-lo na pouca luz. Uma breve perseguição ocorreria assim que o felino achasse um local para emboscar a presa. Nem todas as caçadas teriam sido bem-sucedidas,
Mas usar a furtividade seria preferível para um animal que não era feito para perseguições de longa distância. Há evidências de que Deinofelus tenha caçado australopitecos africanos, uma espécie que tendia a preferir as florestas da África antiga em vez das planícies abertas. Esse primata ainda não dominava andar ereto por longos períodos e, por isso, ficava muito tempo perto das árvores. A espécie provavelmente cruzava com o Deinofelus com frequência, e alguns desses encontros eram provavelmente hostis, para dizer o mínimo. Além disso, crânios do Parantropo, um parente antigo dos humanos, foram encontrados em sítios fósseis na África do Sul. Esses crânios parecem ter sido perfurados por dentes que correspondem ao tamanho e à distância dos dentes do Deinofelus. Acredita-se que isso tenha sido um acontecimento raro, talvez quando os felinos eram expulsos das florestas e iam para as planícies devido à fome. O Deinofelus era famoso não apenas por seus dentes de sabre, mas também por seus membros anteriores poderosos, que acredita-se terem sido usados para imobilizar a presa durante o ato de matá-la. A estrutura social e o comportamento do Deinofelus são apenas superficialmente conhecidos, baseados em achados especiais na África do Sul. Não muito longe das cavernas de Sturkfontein, neste local conhecido como Fazenda Bolt, os restos de uma família de Deinofelus foram encontrados preservados juntos, em proximidade muito próxima. Um macho, uma fêmea e um filhote estavam em uma antiga cova, provavelmente uma armadilha natural onde vários animais caíram. Isso é uma evidência de comportamento social, o que implica que esses felinos possivelmente viviam juntos em grupos. Abaixo da família Deinofelus, na cova da fazenda de Bolt, encontram-se os restos de um pequeno grupo de babuínos. Acredita-se que felinos tentaram caçar babuínos presos na cova e também ficaram presos. Por sua vez, também há evidências substanciais de que o Deinofelus pode ter se abrigado em cavernas, já que muitos restos de felinos foram encontrados dentro delas. Todas as 8 espécies nomeadas de Deinofelus teriam sido extintas no final do Pleistoceno, com o início da última era do gelo. À medida que as florestas das quais dependiam se transformaram em pastagens secas, as principais fontes de alimento dos felinos desapareceram. E eles não conseguiram se adaptar a um mundo em rápida mudança como os outros felinos de dentes de sabre, acabando por desaparecer completamente. Outro gênero amplamente distribuído de felino macerodontino que surgiu no registro fóssil por volta da época do Mioceno Médio, Macarodus, infelizmente se tornou algo como um táxon cesto de lixo nos últimos anos. Esse é um termo usado por biólogos para descrever um gênero de animal utilizado para classificar espécies cuja posição exata é incerta. O felino foi descrito e nomeado pela primeira vez em 1832 por Johann Jakob Kaup, naturalista alemão, antes de seus estudos. Acreditava-se que os restos pertenciam a uma espécie antiga de urso, mas Kaup conseguiu identificá-los como um felino dente de sabre. Com o passar dos anos, muitos restos de outros felinos dente de sabre foram classificados no gênero Macerodus, com fósseis que, na verdade, pertenciam a animais como Megentyrion, Nimravides e Sansanosmilus. Tendo sido atribuídos a ele ao longo dos anos, isso já foi corrigido. E embora Macerodus ainda seja, de certa forma, um táxon de descarte, ele ainda é um gênero válido. E o felino conhecido como Macerodus realmente existiu e tinha aproximadamente o tamanho de um leão moderno. A maioria das espécies de Macerodus media cerca de 1 metro de altura e 2 de comprimento. Ele era conhecido em sítios por toda a África, Europa, Ásia e América do Norte. Em 5 espécies descritas com confiança, a maior delas era uma espécie da China, conhecida como Macerodus horribilis, que estava entre os maiores felinos macerodontinos de todos.
pesando mais de 400 quilos. Isso é mais que o dobro do peso médio de um leão, o que o tornaria um predador formidável e corpulento. Os crânios do Macarodos são grandes e estreitos, com caninos longos e afiados como facas, que perdiam a serrilha com o uso. Devido ao tamanho corpulento e às pernas curtas desse felino, os cientistas conseguiram inferir que todas as espécies conhecidas eram predadores de emboscada, esperando entre a vegetação esparsa ou nos capins altos das planícies abertas, prontos para atacar, somente quando a presa estivesse perto o suficiente. Apesar do comprimento de seus enormes caninos, Macarodos era capaz de acomodar seus dentes confortavelmente na boca, ao contrário de espécies posteriores como o Esmilodonte, cujos dentes eram tão grandes que ficavam permanentemente para fora das mandíbulas. Acredita-se que as espécies de Macarodos eram habilidosas saltadoras, capazes de pular sobre uma presa para usar seus dentes caninos e causar um corte na garganta. Como muitos felinos dentes de sabre, os longos caninos do Macarodos eram delicados e só eram usados para conter a presa como último recurso, enquanto os braços pesados do felino imobilizavam a vítima. O felino só usaria os dentes se tivesse certeza de dar um golpe fatal, evitando o risco de quebrá-los. Era uma possível sentença de morte, deixando o felino incapaz de matar rapidamente, o que poderia causar fome. Fósseis de Macarodos são muito bem conhecidos do sítio Cerro de los Batallones, na Espanha, onde era um predador de grandes herbívoros. Muitos animais diferentes faziam parte do cardápio do felino, desde parentes primitivos das girafas e rinocerontes até cavalos, cervos, antílopes e até mesmo elefantes. Na América, acredita-se que as espécies de Macarodos eram capazes até mesmo de abater algumas espécies de preguiças gigantes, entre os maiores e mais perigosos animais das planícies abertas. Curiosamente, dentes de Macarodos achados na Espanha apresentam alto grau de fratura, indicando que esses felinos usavam os dentes para segurar presas. De fato, uma jogada muito arriscada. Macarodus cabir, do deserto de Jurabe, no que hoje é o norte do Chad, na África Central, é a espécie que se acredita ter sido devoradora de homens. Sahelanthropus, um gênero de primata primitivo que teria se assemelhado tanto a chimpanzés quanto a humanos, acredita-se que tenha sido uma presa fundamental para essa espécie. Esta era uma espécie de Macarodos particularmente grande, e que teria sido uma ameaça constante para nossos primeiros ancestrais nesta região. Acredita-se que o comportamento social do Macarodos era parecido com o dos grandes felinos atuais. Como predadores das planícies, esses felinos possivelmente viviam em bandos como leões modernos, talvez liderados por um único macho. Com as fêmeas liderando a caça em grupo, o comportamento aumentou o sucesso na obtenção de alimento. E como tantos grandes herbívoros cruzavam o caminho desses felinos, isso era quase uma necessidade. Homotério era o que ficou conhecido como um felino de dentes em cimitarra, e foi um gênero extremamente difundido, conhecido tanto nas Américas quanto em toda a Eurásia, além da África. Esse felino apareceu pela primeira vez no início do Plioceno e viveu até o final do Pleistoceno, o que significa que cruzou o caminho de várias espécies de humanos primitivos. Então, o que diferencia o homotério dos outros macerodontíneos para que ele seja chamado de felino de dentes em cimitarra e não de dentes de sabre? A diferença óbvia são os dentes. Os caninos de sabre do homotério eram mais curtos e curvados que os de outros macerodontíneos, indicando maior adaptação ao ambiente, caçando presas mais rápidas. Itens que não precisavam ser abatidos com um golpe na garganta. A segunda diferença pode ser vista na estrutura dos membros desses felinos espetaculares. Embora, no geral, o homotério fosse menor em estatura do que os felinos que conhecemos até agora,
Suas pernas eram proporcionalmente muito maiores. O homotério corria sobre 4 pernas alongadas e esguias. Isso permitiria alta velocidade. Isso permitia que ele caçasse mais como uma chita do que um tigre, sendo um predador que perseguia herbívoros menores e menos corpulentos. Ele vivia em habitats abertos e alpinos, e acredita-se que fosse muito mais adaptado à vida na estepe dos mamutes do que seus parentes, o que significa que conseguiu sobreviver por mais tempo em uma variedade maior de áreas. Acredita-se que ele fosse diurno, caçando durante o dia e dormindo à noite. Devido às suas adaptações fantásticas para uma vida em ambientes mais frios e abertos, Homotério era um predador atento de uma grande variedade de presas. Acredita-se que os felinos africanos caçavam não apenas antílopes e cavalos velozes, mas também filhotes de elefante. O homotério do hemisfério norte quase certamente caçava os primeiros humanos e esteve presente na Terra durante praticamente toda a nossa história evolutiva. Garras afiadas, retráteis e mandíbulas fortes faziam nossos ancestrais temer esses predadores rápidos e intimidadores. Para referência, imagine um animal do tamanho e formato de um leopardo correndo em sua direção, mas com pernas muito mais longas, enquanto o leopardo depende da furtividade. O homotério teria enormes reservas de resistência. Quando você se cansa, o homotério pode continuar. Na América, especificamente no Texas do Pleistoceno, uma série de esqueletos de homotérios estão associados aos restos próximos de mais de 400 filhotes de mamute. Os homotérios descobertos aqui variam muito em termos de idade. Indivíduos idosos estão ao lado de adultos no auge de suas vidas, que por sua vez cuidavam de filhotes, que também podem ser encontrados nesses depósitos. Acredita-se que a caverna de Frisenham servia como toca para um grupo de homotérios. Pertencendo a uma população de felinos que se alimentava de jovens mamutes como principal fonte de alimento, isso é uma evidência direta de comportamento social complexo. Acredita-se que felinos caçavam em grupo para derrubar um mamute e, juntos, arrastavam a presa até a caverna para comerem em comunidade. Apesar dos membros anteriores serem esguios e voltados para a velocidade, também davam ao felino muita musculatura e força. Ou seja, ele estava perfeitamente equipado, tanto para abater presas fortes quanto rápidas. Acredita-se até que o felino teria desmembrado os mamutes em pedaços menores, mais fáceis de carregar, para que cada animal pudesse transportar uma parte justa da carcaça de volta para a caverna, permitindo que outros também aproveitassem. O hábito de viver em cavernas provavelmente servia para lidar com carnívoros concorrentes como lobos terríveis, ursos de cara curta e leões americanos, que habitavam a região e podiam dominar o homotério para roubar sua comida. Com as condições adequadas, abrigar toda a família em uma caverna minimizava esses problemas. Megantherion era um gênero diversificado de felino dente de sabre que prosperou durante o Mioceno, Plioceno e Pleistoceno em toda a América do Norte, África e Eurásia. Ele se tornou mais raro no hemisfério sul. Como não era um felino adaptado para ambientes florestais, preferia caçar suas presas nas planícies abertas. Fósseis de Megantírio, com cerca de 45 milhões de anos, foram encontrados, de forma notável, na América do Norte. Assim, sugeriu-se que era um felino. Seguiu rotas de migração opostas às de seus parentes, evoluindo na América do Norte e depois se espalhando para a Ásia pelo Estreito de Bering. A partir daqui, ele chegou à África há cerca de 35 milhões de anos e alcançou a Europa por volta de 25 milhões de anos atrás. O ceticismo persiste, no entanto, alguns restos encontrados em cânions, possivelmente pertencentes ao Megantírio,
podem ter 7 milhões de anos, fazendo da África seu berço evolutivo. As espécies de megantírio eram essencialmente o oposto do Homo tério. Era uma espécie baixa, robusta e pesada, com tamanho semelhante ao de uma onça pintada atual. Seus músculos do pescoço eram dos maiores entre os felinos, ajudando a dar mordidas perigosas nos pescoços dos herbívoros que caçava. Acredita-se que as espécies europeias de megantírio caçavam grandes mamíferos com casco, assim como filhotes de elefantes e rinocerontes. Não só era um caçador eficiente no solo, mas também seria perfeitamente capaz de escalar árvores com extrema habilidade, talvez arrastando suas presas para grandes galhos para se livrar do incômodo dos necrófagos no solo. Em contraste com alguns dos outros felinos mequerodontinos, megantírio acredita-se que era solitário, muito parecido com um leopardo moderno. Seus dentes carniceiros eram pequenos, indicando que ele comeria sua comida em um ritmo muito lento, longe de outros animais. Sabe-se que espécimes de megantírio da Ásia Ocidental entraram em contato violento com grupos de Homo erectus, como Homo erectus. Sabe-se que crânios apresentam feridas que correspondem às dimensões dos dentes de sabre desse felino, porém, julgando pela posição das marcas no crânio. Acredita-se que esse felino não estava caçando o Homo erectus, mas apenas o atacando em um ato de legítima defesa. Assustado, o felino não estava perseguindo ativamente os hominídeos, mas pode ter sido alvo de um ataque deles para fazê-lo fugir. O Megantyrion encurralado fez o contrário e avançou contra um Homo erectus, mordendo com força sua cabeça. Isso resultou na morte do Homo erectus, cujos companheiros provavelmente deram meia volta e fugiram na direção oposta. Não se acredita que o felino tenha se alimentado do hominídeo depois disso, simplesmente descartando a presa para a sorte dos necrófagos. Em outros lugares, porém, na África do Sul, não é esse o caso. Evidências diretas de isótopos de carbono nos dentes do megantírio indicam que esse felino caçava os primeiros humanos. Não apenas caçava humanos, mas era mais propenso a caçá-los do que outros felinos locais, como o deinófilo. Curiosamente, acredita-se que o megantírio foi um possível ancestral direto do famoso felino dente de sabre, o esmilodonte. Isso se deve à sua presença imponente na América do Norte e às semelhanças entre os fósseis descobertos. Até agora, nenhum outro felino dente de sabre foi tão bem representado ou estudado na mídia quanto o esmilodonte. Na verdade, se você vir um felino dente de sabre em arte, televisão, filme ou jogo, quase certamente é para ser ou foi modelado a partir do esmilodonte. Isso ocorre porque os restos do esmilodonte são muito conhecidos, tornando-o um dos felinos pré-históricos mais famosos. Ponto final. 3 espécies são conhecidas pela ciência: Esmilodonte gracilis, Esmilodonte populator e Esmilodonte fatalis, todas conhecidas apenas nas Américas. Era um gênero particularmente grande, construído de forma robusta, com muita musculatura para ajudá-lo a derrubar herbívoros poderosos. Seus caninos em sabre estavam entre os mais longos de qualquer felino macerodontino, sendo usados com parcimônia para um golpe mortal na garganta. Esmilodonte evoluiu na América do Norte e conseguiu acessar a América do Sul quando a ponte terrestre do Panamá conectou os 2 continentes há 3 milhões de anos, permitindo que um evento conhecido como o Grande Intercâmbio Americano acontecesse. A América do Sul recebeu animais como felinos dente de sabre, cavalos, camelídeos, porcos e proboscídeos da América do Norte, enquanto a América do Norte recebeu preguiças gigantes, gliptodontes, aves do terror, roedores e outros. Smilodon, um felino adaptado para caçar grandes animais, como bisões e camelos na América do Norte, prosperou no Sul.
possivelmente até superando as espetaculares aves do terror e forçando sua extinção no que hoje é o Brasil e a Argentina. O Smilodon só foi extinto muito recentemente, há cerca de 10 mil anos. Isso significa que humanos e felinos coexistiram por cerca de 3 mil anos ao chegarem à América do Norte. E alguns desses encontros foram quase certamente mortais. O Smilodonte era adaptado para caçar os maiores e mais poderosos herbívoros das planícies americanas. Então, humanos, especialmente aqueles sozinhos ou desarmados, teriam sido um lanche fácil para um caçador tão bem-sucedido e coordenado. Como outros macerodontíneos, o Smilodonte provavelmente era um predador de emboscada furtivo. Usando folhagem ou capim alto como cobertura, enquanto lentamente diminuía a distância entre si e sua presa, no último instante ele atacaria com as patas. Primeiro, ao derrubar a criatura e cravar os dentes no pescoço, o felino garantia que raramente quebrasse os dentes e pudesse caçar novamente. No entanto, não se sabe se o Smilodon era social ou não. Uma prova importante de que eram sociais é a associação de fósseis de Smilodon aos poços de piche de La Brea, próximo ao atual Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos da América. La Brea consiste em muitos poços de piche pegajoso, parecido com lama, que teriam prendido herbívoros em luta enquanto caminhavam descuidadamente sobre eles. Estudos sobre leões e hienas mostram que grandes carnívoros mamíferos respondem rapidamente ao som de animais em apuros nessas situações. Provavelmente o Smilodon também caçava assim. Isso pode indicar inteligência aprimorada, característica ligada a animais caçadores em grupo, como leões e hienas. Há também evidências de feridas cicatrizadas nos ossos do Smilodon. Um Smilodon solitário provavelmente morreria rápido com esses ferimentos. Mas um Smilodon social seria cuidado pelo grupo e receberia comida enquanto se recuperava. A estrutura dos ossos hioides nas estruturas vocais do Smilodon sugere que ele podia emitir vários sons, incluindo rugidos, reforçando sua sociabilidade. Por outro lado, porém, há muitas evidências de violência entre membros da mesma espécie nos restos de Smilodon, o que pode indicar um estilo de vida solitário. A competição era intensa, o que resultava em ossos quebrados, feridas de mordida e disputas territoriais, algumas das quais possivelmente fatais. O debate continua, mas as evidências parecem pender um pouco para o lado desses felinos serem animais sociais. Os laços entre humanos e grandes felinos existem há muito mais tempo do que se imagina. Durante o Pleistoceno, onde os humanos iam, os felinos dentes de sabre já estavam lá antes. É muito fácil entender por que esses animais ocuparam um lugar tão especial na nossa pré-história, com representações deles aparecendo nas artes rupestres entre nossos ancestrais ao longo do Pleistoceno. Se você tirasse hoje as ferramentas, cidades, armas e tecnologia dos humanos, a paisagem das planícies e florestas da África, Eurásia e Américas seria semelhante. Felinos como tigre, leão, leopardo, onça pintada e puma reinariam supremos, mostrando nosso verdadeiro lugar entre os principais predadores do mundo. Esses belos predadores inspiram a arte e as histórias humanas há milênios. E há muito pouca chance de isso parar tão cedo.